Colossenses 3, nós vamos ler a partir do versículo 18. Colossenses 3, versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Se é que é possível inferir algo útil a partir da falência espiritual, moral e cultural que é o carnaval, o deste ano serviu para confirmar o que a palavra de Deus sempre ensinou. Que os inimigos de Jesus querem destruir tudo aquilo que Jesus criou e instituiu, incluindo a família. Uma das instituições mais importantes criadas e instauradas por Jesus. Se você não soube, uma das alas da escola de samba Acadêmicos de Niterói, aquela que homenageou o Lula, uma das alas dessa escola de samba chamava-se Neoconservadores em Conserva, na qual os folhões estavam fantasiados de latas de conserva com um rótulo Família em Conserva. Né? Um jogo de palavras, né? Com família conservadora, né? Família em conserva. O objetivo claro dessa escola de samba foi ridicularizar a ideia de uma família conservadora, mais precisamente de uma família governada pela Bíblia e pelos mandamentos divinos. Eles intentaram isso para o mal, mas eu acredito que Deus intentou isso para o bem, porque isso nos lembra que Jesus demanda que você conserve a tua família com o sal do Evangelho. Porque no Sermão do Monte, Jesus afirmou o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Isso é Mateus 5, versículo 13. E quando Jesus afirma que os seus discípulos são o sal da terra, o objetivo de Jesus ali é mostrar que um dos efeitos que os seus discípulos devem ter no mundo é exatamente o efeito conservante, preservador do sal. Porque antes que houvesse energia elétrica disponível, né, para a população, antes que houvesse algo como uma geladeira ou um freezer, como é que as pessoas conservavam os alimentos? Com sal. Você tinha lá um pedaço de carne, como você fazia para aquele pedaço de carne não estragar, não apodrecer? Você salgava ele. Durante toda a história da humanidade, foi assim que a humanidade preservou, conservou os seus alimentos, com sal. Então, quando Jesus afirma acerca dos seus discípulos, vocês são o sal da terra, o objetivo de Jesus é demonstrar que o efeito dos discípulos de Jesus na terra, no mundo, deve ser o mesmo efeito do sal. Um efeito que conserva o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, ele deve conservar aquilo que é bom, ele deve preservar aquilo que é bom, ele deve impedir que aquilo que está ao seu redor apodreça. Ele deve impedir que aquilo que está ao seu redor estrague. Em uma mensagem futura, nós trataremos do que ocorre quando as famílias recusam-se a serem conservadas com o sal do Evangelho.
Nós vamos demonstrar o que ocorre quando os pais recusam-se a conservar as suas famílias com o sal do Evangelho. Hoje, no entanto, nós faremos uma exposição da responsabilidade que você tem de conservar a sua família com o sal do Evangelho. Essa é a tua responsabilidade. De forma mais específica, nós vamos tratar nessa pregação do relacionamento matrimonial entre homem e mulher, descartando então prontamente qualquer possibilidade de um casamento homossexual, transexual, poligâmico ou qualquer outro tipo de casamento que não seja entre um homem e uma mulher. E talvez os solteiros pensem, pô, mas daí eu não vou aproveitar nada dessa mensagem, porque eu sou solteiro. Na verdade, é bem possível que os solteiros, ao ouvirem essa mensagem, tenham vantagem sobre os casados. Porque os casados, enquanto estão ouvindo essa mensagem, eles provavelmente vão perceber muitos erros e pecados que estão cometendo e dos quais vão ter que voltar atrás. Vão ter que retificar esses erros, se arrepender dos pecados que eles estão cometendo, enquanto que o solteiro ele vai poder ouvir antes de estar casado, de modo que quando ele estiver casado, ele nem vai chegar a cometer os erros e pecados que serão apontados nessa pregação. Então, de certo modo, o solteiro, ele leva uma vantagem. O solteiro, ele não tem nada a corrigir. Ele só está aprendendo o que ele não pode fazer no futuro ou o que ele deve fazer no futuro quando estiver casado. Ao contrário do que nós afirmamos até o momento, a cultura ao nosso redor considera que as instituições como o casamento e a família são criações humanas. E muitos crentes acabam comprando essa ideia de que o casamento, a família, são criações humanas. Foi a humanidade que criou o casamento, foi a humanidade que criou a família. Partindo desse princípio, partindo do princípio de que o casamento e a família são criações humanas, a cultura ao nosso redor considera o casamento e a família como estando sujeitos aos costumes humanos. E como os costumes humanos são passíveis de mudança e de fato mudam a todo tempo, instituições como o casamento e a família são tidos como estando sujeitos a essas mesmas mudanças. Um exemplo é o seguinte: há poucas décadas, há 5 décadas atrás, 6 décadas atrás, que para nós parece ser muito, né? 60 anos atrás, para nós parece ser quase que uma eternidade atrás. Mas considerando que apenas desde que Jesus nasceu, já se passaram 2000 anos. O que é 60 anos diante de 2 milênios? Não é nada, né? Então, há bem pouco tempo atrás, ninguém consideraria a possibilidade da existência de uma família composta de 2 homens ou 2 mulheres, criando filhos que foram gerados artificialmente. Ninguém pensaria nessa possibilidade. E, no entanto, hoje nós estamos... nós não apenas pensamos nessa possibilidade, mas, de fato, existem pessoas que se dizem casadas. Um homem que se diz casado com outro homem, uma mulher que se diz casada com uma outra mulher, e estão criando filhos que, obviamente, não foram gerados por eles. Porque, obviamente, 2 homens não podem gerar uma criança e nem 2 mulheres podem gerar uma criança. É necessário um homem e uma mulher. Com a normalização do homossexualismo, do transexualismo e outras tantas deturpações da sexualidade humana, considera-se não apenas possível, mas de fato considera-se desejável isso. Se você assistir filmes e seriados
produzidos talvez nos últimos 5 anos, talvez um pouco mais, você vai perceber que não apenas tem um personagem ali gay, transexual, mas na verdade aquilo ali é apresentado, não é apresentado apenas como a gente tem que tolerar essa pessoa. Não, aquilo ali é apresentado como se aquilo ali, como se fosse o ápice da felicidade. Esses dias, há um tempo atrás, eu estava assistindo um seriado que tinha um personagem gay. Uma coisa que eu notei nesse seriado, antes disso, é que sempre quando havia um conflito entre um homem e uma mulher, é um seriado policial, né? Então sempre quando havia conflito entre um homem policial e uma outra mulher policial, o seriado queria que tu ficasse do lado da mulher, quando claramente, se tu fosse julgar do ponto de vista lógico o que aconteceu, quem estava correto era o homem. Mas a forma como o seriado foi escrito, ele quer te colocar do lado da mulher, mesmo quando a mulher estava errada. Eu percebi isso nos primeiros 3, 4 episódios do seriado, eu percebi isso. Esse seriado, ele quer que eu fique do lado da mulher, mesmo quando a mulher está claramente errada. E tinha lá, então, um personagem gay, e lá pelas tantas, o personagem gay arrumou um namorado. E esse namorado... esse namorado, ele era mais efeminado do que o policial gay. Então, mesmo nesse relacionamento, o policial gay, ele estava correto na briga do casal, mas o seriado queria que a gente ficasse do lado do namorado mais efeminado desse policial gay. Porque, na verdade, toda essa indústria do entretenimento, eles querem tornar o mundo cada vez mais feminino. E não aquele feminino bonito, não, um feminino feio. Então considera-se não apenas possível, mas de fato desejável o casamento entre 2 homens, 2 mulheres, ou então um homem que se diz mulher e uma mulher que se diz homem, que na superfície parece ser um casamento heterossexual, mas na verdade não é, né? Porque o homem se disfarça de mulher, a mulher se disfarça de homem, os dois se casaram. Uma confusão. Eu fico pensando, como é que funciona a cabeça dessas pessoas, né? O cara pensa, eu tenho um corpo de homem, mas na verdade eu sou mulher e eu quero casar com um homem, mas não um homem que nasceu homem. Eu quero casar com um homem que na verdade é mulher, mas pensa que é homem. Não dá para entender o que se passa na mente das pessoas. Mas, de qualquer forma, é esse o estado em que nós estamos. Mesmo em casamentos heterossexuais, entre um homem e uma mulher, ocorreram mudanças, pois se considera um insulto e até mesmo uma violência a ordenança bíblica que posiciona o homem como cabeça do lar e a mulher como submissa a ele. Isso é um insulto. E mais do que um insulto, isso é uma violência contra as mulheres. E na verdade, hoje em dia, isso também é possível perceber em filmes e seriados, essa ordenança bíblica ela é subvertida de tal modo que o que se deseja, na verdade, é que o homem se submeta à mulher. Por isso, nesse seriado, quem dirigiu, quem escreveu o roteiro, quer que a sua audiência ficasse do lado da mulher, mesmo quando a mulher estava errada. Porque a ideia é a seguinte, que nós temos que acabar com o patriarcado. Em primeiro lugar, mulher nenhuma deveria ser policial. E alguém poderia interpretar isso como uma fala machista minha. Mas na verdade não é fala machista.
Eu quero defender as mulheres. Mulher nenhuma deveria servir nas Forças Armadas. Por que tu vai colocar a mulher em risco, né? Uma mulher que veste farda, uma mulher policial, uma mulher guarda municipal, uma mulher no exército, na marinha, na aeronáutica, ela está em risco, né? E não tem a força de um homem. Se ela tiver que ir no mano a mano, a tendência é ela perder. Só que o cinema quer nos fazer acreditar que não, né? Porque o cinema coloca uma mulher baixinha, magrinha, lutando contra homens 3 vezes maiores do que ela, 3 vezes mais forte do que ela, e ela consegue derrotar todos. Né? É isso que a gente observa nos filmes, nos seriados. Mas se aquilo ali fosse verdade, coitada daquela mulher, ela seria destruída. Exatamente, é. Para que Maria da Penha, para que a lei Maria da Penha, se a mulher tem mais capacidade física do que o homem? Na verdade, teria que ter a lei Mário do Penho. Né? Defender nós, homens, pobrezinhos, coitados, contra as todas poderosas mulheres. Ou as mulheres todas poderosas, né? De qualquer forma, vamos voltar aqui à pregação. A cultura ao nosso redor, então, considera que o casamento, a família, é uma instituição humana e, por isso, ela está sujeita às mudanças da cultura, às mudanças dos costumes. Então, bom, tudo bem, há 50 anos atrás as pessoas jamais pensavam na possibilidade de 2 homens casarem, 2 mulheres estarem casadas, criando filhos, não gerados por eles, mas os tempos mudam, os costumes mudam. E se os tempos mudam, os costumes mudam, e o casamento e a família estão sujeitos a essas mudanças, então, tudo bem, o casamento e a família devem se adequar a essas mudanças. Ocorre que o casamento e a família são instituições criadas por Jesus. Por Jesus, o Senhor. E Jesus é o Senhor sobre o casamento e a família, e como Senhor, é como o Senhor que Jesus rege e governa o casamento e a família por meio da sua palavra e dos seus mandamentos. E pela sua palavra e os mandamentos nela contidos, Jesus estruturou o casamento e a família de modo que o homem é o cabeça do lar, aquele que com amor serviçal deve fazer provisão para as necessidades tanto materiais quanto espirituais da sua esposa e dos seus filhos. A mulher comporta-se como ajudadora idônea do seu marido, submetendo-se a ele. Os filhos honram os seus pais obedecendo-os. E o pai, especialmente, mas também a mãe, educam e ensinam os seus filhos na doutrina e administração de Jesus. E é nesse ponto que você entra. Porque se você não submeter o teu casamento ao governo de Jesus, você mesmo estará destruindo o teu casamento. Se você não submeter a tua família à regência de Jesus, você mesmo estará destruindo a tua família. Se você considera que a estrutura criada por Jesus para o casamento e a família é antiquada, é símbolo maior do patriarcado, como gostam de dizer as feministas, e então impraticável e indesejável, não é necessário, se você pensa isso, não é necessário que o Lula, o PT, a esquerda ou mesmo o diabo tente destruir o teu casamento e a tua família, uma vez que você já estará fazendo um belo trabalho na destruição. Se você rejeita o que a palavra de Deus tem a dizer acerca do casamento da família, não tem razão para você ter medo do Lula, do PT, do STF, dos partidos de esquerda. Não. Você já está fazendo um belo trabalho na destruição do teu casamento da família. O Lula não precisa fazer nada para destruir o teu casamento da família, porque você já está destruindo.
Se você, homem, se recusar a amar com um amor serviçal a tua esposa, imitando deste modo o amor que Jesus tem pela igreja, se você, homem, se recusar a ser o sacerdote do lar e provedor das necessidades materiais e espirituais da tua esposa e dos teus filhos, você se tornou um aliado do diabo na destruição da tua família. E não haverá nada que o Lula, o PT, a esquerda, os marxistas culturais, não há nada que toda essa gente, que o próprio diabo poderá fazer contra a tua família, que você já não tenha feito. E é provavelmente nesse ponto que muitos que se afirmam conservadores vão discordar dessa pregação. Visto que para eles, a solução para os ataques que visam destruir o casamento e a família é uma solução meramente estatal, é uma solução meramente política. Uma solução que passa pela eleição de determinados políticos para ocupar a presidência da República, o Congresso Nacional e assim por diante. É assim que eles pensam. Não, para salvar a família é o seguinte, ó, a gente tem que tirar o Lula de lá e colocar alguém ali. De repente, com o sobrenome Bolsonaro. Né? Eu não estou falando contra a ideia de votar num candidato. Eu só estou dizendo o seguinte: as pessoas pensam que, para salvar a minha família, basta eu eleger um Congresso conservador. Para salvar a minha família, basta eu eleger um presidente da República conservador. Para salvar a minha família, basta eu fazer o impeachment de todos os ministros do STF. E então fazer com que o meu presidente conservador indique ministros, todos eles conservadores. Então a minha família vai estar salva. Não, a tua família não vai estar salva. Mesmo que sejam eleitos políticos verdadeiramente conservadores e cristãos para todos os cargos eletivos existentes no Brasil, se você, homem, se recusar a amar com amor serviçal a tua esposa, imitando deste modo o amor que Jesus tem pela sua igreja, se você, homem, se recusar a ser o sacerdote do lar e provedor das necessidades materiais e espirituais da tua esposa e dos teus filhos, você invariavelmente destruirá o teu casamento e a tua família, não importando quem esteja assentado na cadeira presidencial. Ou quem sejam os congressistas brasileiros. Ou quem sejam os ministros do STF, ou do STJ, e todos os tribunais que estão abaixo desses. Então é nesse ponto que provavelmente muitos conservadores, se eles ouvirem essa pregação, eles vão discordar. Não, não, não. Não. Não precisa de nada disso. A solução é política. Mas Jesus insiste que, embora a política possa fazer parte da solução, sim, porque obviamente é melhor ter um presidente que tenha valores cristãos do que um presidente que não tenha valores cristãos, né? Mas de nada adianta ter um presidente que tenha valores cristãos se você que se diz cristão, não quer imitar a Jesus no contexto do teu casamento, da tua família, né? Porque Jesus não ordenou que seja o presidente da República que ame a tua esposa como Jesus ama a igreja. Não. Não é função do presidente da República fazer isso. É a tua função, né? Porque se fosse função do presidente da República amar a tua esposa como Jesus ama a igreja, então aqui a gente teria uma confusão, né? Porque a mulher é a tua esposa, mas quem se relaciona com ela é o presidente da República. Tem algo muito estranho aqui. Não, não é função do presidente. A função do presidente da República é ser o presidente da República. A tua função é amar a tua esposa como Jesus ama a igreja e, ao fazer isso, cuidar e proteger a tua família. O mesmo vale para a mulher, que rejeita a ordem de Jesus
de ser submissa ao seu marido. A mulher sábia edifica a sua casa, dirá a mulher crente. Mas se você se recusa a submeter ao seu marido, você não é uma mulher sábia. Visto não ter percebido que se tornou uma aliada do diabo na destruição do próprio casamento e família. E nós poderíamos estender aqui para falar acerca das responsabilidades dos filhos. Mas conforme adiantamos, nessa mensagem trataremos apenas o relacionamento matrimonial entre homem e mulher. Desculpe, você não quer destruir nem o teu casamento, nem a tua família. Pelo menos eu estou partindo desse pressuposto. Ninguém quer destruir o próprio casamento e a própria família. Então, é necessário que você obedeça à estrutura matrimonial e familiar que Jesus estabeleceu. De modo que, em vez de ser destruída, a tua família será conservada com o sal do Evangelho. E a proposição principal da mensagem, então, já que nós vamos tratar de forma específica do relacionamento matrimonial, a proposição principal dessa mensagem é que segue: você, mulher, submeta-te ao teu marido, como a igreja está submissa a Cristo. E você, homem, ame a tua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e em vez de ser destruída, a tua família será preservada, a tua família será conservada com o sal do Evangelho. E à medida em que nós avançarmos no texto bíblico aqui, só 2 versículos, né? À medida que nós avançarmos nesses 2 versículos, nós vamos explicitar e exemplificar cada uma das implicações desses 2 mandamentos pelos quais Jesus governa e rege o casamento e a família. Mas antes de nós entrarmos nos versículos aqui, são necessárias 2 rápidas observações. A primeira é a seguinte: as responsabilidades do homem e da mulher estão tão intrincadas entre si, enquanto casal e enquanto pais educadores, que é impossível e possivelmente até indesejável estudá-las separadamente. Então, nós não tentaremos separar aquilo que Deus uniu. Nós observaremos as responsabilidades de homens e mulheres como casal e também como pais educadores, à medida que o foco aqui seja apenas o relacionamento, ainda que o foco aqui seja apenas o relacionamento matrimonial, mas não há como fugir das responsabilidades de homem e mulher também como pais. Então, nós vamos tratar dessas 2 responsabilidades, como casal e como pais. A segunda observação é a seguinte: você deve ter notado que aquilo que Paulo escreveu aqui em Colossenses é muito parecido com aquilo que ele escreveu em Efésios, mas lá em Efésios nós temos um texto maior tratando acerca do relacionamento entre marido e mulher. Então, à medida em que nós formos avançando aqui, e à medida em que for necessário, eu vou citar o texto de Efésios. Quando Paulo, eu não sei vocês, mas para mim pareceria ser mais lógico Paulo ter começado com os homens, né? Já que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a mulher se submete ao marido como a igreja está submissa a Cristo, para mim pareceria mais lógico Paulo começar com o homem. Né? Já que a igreja só passou a se submeter a Jesus depois que Jesus se entregou por ela. Né? Então, me pareceria mais lógico Paulo começar com os homens aqui. Mas, curiosamente, tanto em Efésios como aqui em Colossenses, ele começa com as mulheres. Então, nós vamos seguir a ordem bíblica, né? Primeiro as damas. No verso 18, Paulo convoca as mulheres a estarem sujeitas a seus próprios maridos, como convém no Senhor. Bem simples, né? Mulheres, estarem sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Não há muito mistério aqui, né? O que significa para você, mulher, submeter-se ao marido? Significa respeitar a autoridade do marido como sacerdote do lar, a ponto de você, mulher, render-se a ele e conformar a própria vontade à vontade dele.
Isso é submeter-se, isso é sujeitar-se. E essa ideia de submissão ao marido, obviamente, ela não é muito popular hoje em dia. Né? O feminismo, desde a sua idealização, prega contra essa ordem bíblica da mulher submeter-se ao marido, de render-se a ele e de conformar a sua vontade à vontade dele. Mas nós não devemos assimilar conceitos pecaminosos e mundanos, tal qual o feminismo. Nós devemos condenar com a palavra de Deus as obras das trevas. Nós não devemos andar como nécios e insensatos, mas como pessoas que se tornaram sábias por termos entendido a vontade do Senhor revelada a nós na Escritura. Então, em vez de lutarmos contra a sabedoria de Deus e a vontade de Jesus, como fazem os incrédulos, nós devemos nos conformar à palavra de Deus e obedecê-la. Pois é pela palavra de Deus, é pela sabedoria de Deus e pela vontade de Jesus que as mulheres devem se submeter aos seus maridos, conformando-se à vontade deles. E nós veremos mais adiante que para que a mulher se submeta ao seu marido, é necessário que o marido saiba o que esteja fazendo. Né? Mas isso a gente vai tratar daqui a pouco. Paulo continua o versículo 18, afirmando ser conveniente e apropriado que as mulheres se submetam aos seus maridos. Vós, mulheres, estáis sujeitos a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Antes de chegar nesse Senhor, ali no Senhor, nós queremos demonstrar que é conveniente que as mulheres façam isso. É apropriado que as mulheres se submetam aos seus maridos. Para quem é apropriado? Para quem é conveniente que as mulheres se submetam aos seus maridos? É conveniente e apropriado à própria mulher que ela seja submissa ao seu marido. É apropriado a ela, é conveniente a ela ser submissa ao seu marido. E por que isso? Por que é conveniente e apropriado a você, mulher, submeter-se ao marido? A razão é a seguinte: essa foi a estrutura que Jesus estabeleceu na família. Uma estrutura hierárquica. O feminismo também não gosta dessa palavra, desse conceito, né, de hierarquia, mas Deus criou o mundo com base em hierarquias. E Jesus estabeleceu a família como uma estrutura hierárquica, na qual o homem é o sacerdote do lar e a mulher se submete a ele. Se você é uma mulher cristã, uma mulher que tem em Jesus o teu Senhor, você obedecerá à estrutura hierárquica que o teu Senhor estabeleceu na família. Se você é uma mulher cristã, uma mulher que tem Jesus como Senhor, você se submeterá ao teu marido. Em Efésios 5:22, Paulo acrescenta que a mulher deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. A submissão que a mulher deve ter com respeito ao seu marido é uma submissão como ao Senhor. Ou seja, a mulher cristã se submete a Jesus, submetendo-se ao seu marido. Como uma mulher casada pode saber que está obedecendo a Jesus, que está sujeita a Jesus? Através da sua submissão ao seu marido. É assim que ela pode ter a certeza: eu estou obedecendo a Jesus, eu estou sujeita a Jesus porque eu estou me submetendo ao meu marido. A minha vida, Jesus olha para a minha vida e considera que eu estou agindo de forma correta porque eu estou me submetendo ao meu marido. A submissão ao marido é uma submissão como ao Senhor. Mas essa submissão ao marido não é absoluta. Ela não é absoluta. Porque Paulo conclui Colossenses 3:18, afirmando que a submissão da mulher ao marido deve ser feita no Senhor. Ou seja, a tua lealdade como mulher cristã, pertence primeiro a Jesus. E somente então ao teu marido. Da mesma forma que a lealdade do marido pertence primeiro a Jesus. E só então à mulher.
A lealdade nossa, como cidadãos brasileiros, a nossa lealdade pertence primeiro a Jesus e só então às autoridades constituídas. De modo que se as autoridades constituídas requererem de nós algo que contraria Jesus, o que a gente deve fazer? Desobedecer a autoridade constituída para obedecer a Jesus, né? Pedro já disse, Pedro já resolveu esse problema para nós lá em Atos. Mais importa obedecer desculpe, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Estou invertendo aqui, né? Estou subvertendo a palavra de Deus. Não. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A partir do momento que a autoridade civil, a partir do momento que o Lula, o Leite aqui, ou qualquer outra autoridade exija de nós alguma coisa que contraria a vontade de Deus, nós devemos estar dispostos a pagar uma multa, ou então a sermos presos, tendo desobedecido às autoridades humanas para obedecer a Deus. Da mesma forma, a mulher. A lealdade da mulher cristã pertence primeiro a Jesus e só então ao marido. De modo que se o marido começar a exigir dela coisas que contrariam a vontade de Jesus, de Deus, contrariam a palavra de Deus, a mulher, nesse momento, ela deve ser insubmissa ao seu marido para submeter-se a Deus, a Jesus. Ao mesmo tempo, você, mulher, não pode cair na armadilha de manipular as circunstâncias e torcer as decisões do teu marido para parecer que ele está decidindo contrariamente à palavra de Deus. Porque às vezes as mulheres fazem isso. Elas se sentem contrariadas, né? Elas se sentem contrariadas, o marido tomou uma decisão que elas não gostaram, e daí na mente delas, elas começam a trabalhar para tentar se justificar, para tentar justificar a sua insubmissão. Então elas começam a torcer a decisão do marido, elas muitas vezes até começam a manipular a palavra de Deus, manipular a circunstância, para parecer que a decisão do marido contraria a vontade de Deus, então ela está livre para ser insubmissa. Ela está livre para dizer, não, eu não me submeti porque o meu marido, o que ele estava ordenando, não é conforme a vontade de Deus, não é conforme a palavra de Deus, então eu estou tranquila na minha insubmissão aqui porque eu estou sendo fiel a Jesus, eu estou sendo fiel a Deus, mas importa obedecer a Jesus do que obedecer o meu marido. A mulher tem que tomar o cuidado para não cair nessa armadilha. Porque essa é uma tentação muito grande para as mulheres crentes. Ela não gostou da decisão, não gostou do que foi decidido e na mente dela ela começa a contemporizar as coisas e torcer as palavras, a palavra de Deus, a palavra do próprio marido, torcer a própria circunstância para parecer que ela está correta ao desobedecer o seu marido. Então, a mulher deve tomar o cuidado de não fazer isso, porque quem é que está observando tudo isso? Jesus. Então, na verdade, porque vê, olha só, a gente pode, na vida cristã, eu acho que todos os crentes passaram por isso, especialmente no início da sua carreira cristã. O crente pensa dessa forma, não, eu vou pecar agora, mas depois eu peço perdão para Deus, para Jesus. Né? Acho que todos nós passamos por isso. Mas olha só, nós lemos na Bíblia que Deus conhece os pensamentos. Né? Jesus conhece os pensamentos. Jesus, ele viu o que eu estava pensando. Eu vou pecar agora e depois eu peço perdão. Não vai ter nenhum problema. Jesus soube desse pensamento. De modo que depois, quando eu pedir perdão, Jesus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar, porque existe hipocrisia da minha parte. Jesus só vai me perdoar quando eu de fato me arrepender de ter pensado aquilo e planejado aquilo.
Quando eu reconhecer diante de Deus, diante de Jesus, olha, eu errei. Eu não devia ter pensado dessa forma. Eu vou pecar agora e depois eu peço perdão. Esse pensamento aqui já foi um pensamento pecaminoso. Só então é que, de fato, haverá o perdão. Da mesma forma, a mulher está ali manipulando tudo para parecer que ela é a certinha, mas Jesus está observando. Jesus tá observando e Jesus está dizendo, olha, isso aqui... Eu sei o que tu está fazendo, mulher. Jesus falando, mulher, eu não nasci ontem. Na verdade, eu sou eterno. Eu sei o que tu está fazendo. Eu sei que tu está tentando enrolar o teu marido e, por consequência, enrolar a mim também. Né? Porque olha só, quando Ananias mente para Pedro, não é apenas para Pedro que Ananias está mentindo. Porque ali Pedro, como um apóstolo, está como um representante de Jesus, um representante do Espírito Santo. Quando Ananias mente para Pedro, Ananias está mentindo ao Espírito Santo. E é assim mesmo que Pedro fala, né? Vocês mentiram ao Espírito Santo. Quando a mulher tenta enganar o marido dessa forma, o marido sendo ali o representante de Jesus no lar, ao tentar enrolar o marido, a mulher está tentando enrolar a Jesus. E Jesus está lá no céu dizendo, mulher, porque Jesus gostava de chamar as mulheres de mulher, né? Mulher, eu sei o que tu está fazendo. E não vai rolar. Talvez tu até consiga, pelo cansaço, vencer o teu marido. Mas eu sou mais forte do que o teu marido. Eu não vou me deixar vencer. Eu não vou me deixar derrotar pelas suas artimanhas. Então, desiste. Nem tenta fazer isso. Você, mulher, deve se submeter ao marido para assim estar submissa ao próprio Jesus. Em Efésios 5, 22 a 24, vocês não precisam abrir lá, eu vou ler para vocês. Paulo acrescenta ainda a seguinte razão para a submissão da mulher ao seu marido. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Você, mulher, deve submeter-se ao marido, pois o teu marido é o teu cabeça, da mesma forma que Jesus é o cabeça da igreja. Assim como a igreja deve submeter-se a Jesus, por ser ele o seu cabeça, você, mulher, deve submeter-se ao marido, por ser ele o teu cabeça. Na linguagem bíblica, para nós, essa linguagem de ser o cabeça é meio estranha, né? Mas na linguagem bíblica, a ideia de ser o cabeça de alguém está ligada à ideia de ser o salvador desse alguém. Porque é assim que Paulo se expressa. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Jesus é o cabeça da igreja, porque ele é o salvador da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, porque foi ele que morreu pela igreja para salvá-la. Ou seja, ao posicionar o homem como o cabeça da mulher, Jesus está ordenando que, mudando o que deve ser mudado e guardadas as devidas proporções, o homem seja para a sua mulher aquilo que Jesus é para a igreja. Assim como Jesus é o salvador da igreja, o homem deve ser o salvador da mulher. E é perigoso nós falarmos assim, porque pode parecer que nós estamos falando alguma heresia. É por isso que antes disso eu falei mudando o que deve ser mudado e guardadas as devidas proporções. Porque, obviamente, o homem não tem a capacidade de salvar a sua mulher dos seus pecados, como Jesus salvou a igreja dos seus pecados. O sentido
é que o homem deve ser o sacerdote do lar e da família, da mesma forma que Jesus é o sacerdote da igreja. Da mesma forma que Jesus é aquele que supre todas as necessidades espirituais e físicas da igreja, assim também o homem tem a responsabilidade recebida do próprio Jesus de suprir todas as necessidades físicas e espirituais da sua mulher e, por extensão, dos seus filhos. Nós vamos tratar mais disso quando falarmos das responsabilidades do homem. Voltando às responsabilidades da mulher de ser submissa ao seu marido. Já que, imitando a Jesus, o teu marido suprirá todas as suas necessidades físicas e espirituais, você, mulher, deve se submeter ao teu marido, assim como a igreja está submissa a Jesus. E nesse ponto aqui eu quero notar algo importante. Um detalhe importante. Eu quero que vocês percebam a diferença dos verbos nos versículos 18 e 20. Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos. E no versículo 20, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Existe uma diferença nas ordens que Paulo está dando aqui às mulheres e aos filhos. As mulheres se sujeitam aos seus maridos. Os filhos obedecem aos pais. É óbvio que dentro da submissão está contida a ideia de obediência, mas essa obediência não é a mesma obediência ordenada aos filhos. A obediência da mulher contida na ideia de submissão não é a de alguém inferior, porque os filhos são inferiores aos pais. Mas a mulher não é inferior ao marido. A obediência da mulher contida na ideia de submissão não é de alguém inferior, mas de alguém em pé de igualdade que voluntariamente humilha-se a si próprio. A obediência da mulher contida na ideia de submissão é a obediência de alguém posta por Deus como ajudadora idônea do seu marido, conforme nós lemos lá em Gênesis. A obediência da mulher contida na ideia de submissão é a obediência de alguém que, por assim dizer, tem vez e voz com relação a todas as decisões tomadas. Ou seja, a mulher não é um ser passivo que meramente obedece ao seu marido, o que pode ser percebido pela forma como Provérbios 31 se expressa com respeito à mulher virtuosa. Em casa vocês podem ler Provérbios 31, a partir do versículo 10, a respeito da mulher virtuosa. E quando chega lá no versículo 26, Provérbios diz o seguinte acerca da mulher virtuosa. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Aqui Provérbios está descrevendo uma mulher virtuosa que é a ajudadora idônea do seu marido. Ela tem uma sabedoria a ser expressada. Ela fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. A mulher é alguém que foi dotada por Deus com racionalidade e perspicácia um tanto distintas daquelas com as quais Deus dotou o homem. A mulher, ela consegue olhar para o mesmo problema, mas a partir de um ângulo diferente. Deus assim criou a mulher para que, como ajudadora idônea, ela desse a sua opinião acerca das decisões a serem tomadas, apresentando os seus argumentos e as suas razões. A mulher deve apresentar os seus argumentos e razões não como quem impõe a sua vontade, mas como alguém que voluntariamente se submete à decisão final do seu marido.
E aqui, sem querer, novamente, nós avançamos para a responsabilidade do homem, porque o homem deve ser sábio o suficiente e humilde o bastante para reconhecer as oportunidades em que ele está errado e a sua mulher está certa acerca de um assunto. A decisão final a ser tomada pelo marido não deve ter como fundamento nem os sentimentos nem os desejos, sejam dele próprio ou da sua esposa. O homem não deve tomar a decisão, não, é isso aqui que eu quero. Não. A responsabilidade do homem não é tomar a decisão que ele quer. A responsabilidade do homem é tomar a decisão correta. E muitas vezes, os casais tomam decisões com base em sentimentos. O homem tá um pouco irritado com a mulher, então ele toma exatamente aquela decisão que ele sabe que vai deixar a sua mulher também irritada. Por quê? Porque ele está querendo provocar. Mas isso não é ser um sacerdote do lar. Isso não é amar a esposa como Jesus amou a igreja. A decisão final a ser tomada pelo homem deve ter como fundamento único a palavra de Deus. Cabe ao marido, então, entender qual opinião está conforme a palavra de Deus, se é a sua própria ou a da sua esposa. De nós dois aqui, qual de nós dois está correto de acordo com a palavra de Deus? É possível que muitas vezes nenhum dos dois estão corretos. E se nenhum dos dois estão corretos, então nenhuma das duas opiniões deve fazer parte da decisão final. Só deve fazer parte da decisão final aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus determina que seja feita nessa circunstância. Então cabe ao marido entender qual opinião está conforme a palavra de Deus, se é a sua própria ou a da sua esposa. Se você, mulher, percebe que conforme a palavra de Deus, o teu marido não está tomando as melhores decisões, você percebe, olha, que a decisão tomada foi essa, mas não foi a melhor decisão. A gente deveria ter feito diferente. Se você percebe isso, como ajudadora idônea, e mesmo estando na posição de submissão ao marido, com mansidão, sem briga nem discussão, porque às vezes ocorre isso, né? A mulher percebe que a decisão tomada foi errada e dela começa a discutir e a brigar com o marido. Não, porque tu fez errado, não devia ter feito isso, né? Eu falei para ti que não era assim e tu insistiu e tudo. Não. Com mansidão, sem briga, sem discussão, não precisa. Porque daí, se brigar com um homem, o que vai acontecer? A tendência é que o homem fique mais aferrado à sua posição errada, não é verdade? A tendência é isso. A mulher vai brigar com o cara, ela tem razão em apontar o erro, mas ela está errando na forma como ela está apontando o erro. E daí, ao errar na forma, a tendência é que o cara fique irritado e diga, pois quer saber? Pois é agora que eu não vou mudar. É agora que vai ser assim mesmo, eu não estou nem aí. Tu pode acabar gritando, eu não estou nem aí contigo. Não estou nem aí para ti. Então, com calma, com mansidão, sem briga, sem discussão, mostre, com base na palavra de Deus, as oportunidades em que ele tomou as decisões erradas. Também ore pelo teu marido, para que ele seja temente a Deus e sábio segundo a palavra de Deus. Ore para que o teu marido saiba como guiar a família de vocês segundo a vontade de Jesus, sendo um verdadeiro sacerdote para você e para os filhos. Agora, antes, eu acho que eu não vou conseguir chegar ao final dessa pregação, vamos ver. Antes de prosseguirmos para as responsabilidades do homem,
é necessário vermos como a submissão da mulher, ou a falta dessa submissão, afeta a educação dos filhos. Se você, mulher, não se submeter ao teu marido, conforme mandamento bíblico, você estará educando mal as suas filhas e destruindo as chances delas terem bons casamentos. Porque você mostrará às suas filhas que elas é que devem ser o cabeça do lar. Elas é que devem ser as sacerdotisas do lar e que caberá aos maridos delas submeterem-se a elas. Porque os filhos, eles estão observando. Eles estão observando e eles estão aprendendo. Quando a mulher não se submete ao marido, é isso que ela está ensinando às suas filhas. Que a mulher não deve se submeter ao marido. Que ao marido, quando as suas filhas observam você forçando o teu marido, o pai delas, a se submeter a você, é isso que elas estão aprendendo. Quando eu casar, é assim que deve ser. É o marido que deve se submeter à mulher. E o que vai acontecer então é que em vez das suas filhas se casarem com homens de verdade, que são verdadeiros cristãos, homens fortes e corajosos, homens que farão provisão para as necessidades físicas e espirituais delas, em vez das suas filhas se casarem com homens capazes de tomar decisões difíceis e de cuidar delas e protegê-las a ponto de sacrificar por elas, em vez disso, elas se casarão com homens fracos e covardes, homens que elas percebem serem fáceis de serem dominados e submetidos. É isso que elas vão procurar. Elas não vão procurar um homem forte, elas vão procurar um homem fraco. Um homem que pode ser facilmente dominado. Elas vão procurar um homem semelhante ao pai delas. Elas vão se casar com homens fracos e covardes, que podem ser facilmente dominados e submetidos, homens que não serão capazes de cuidar delas nem de protegê-las. Elas se casarão com homens que, quando diante de uma situação difícil, diante de uma situação calamitosa, fogem. Homens que jamais se sacrificarão por elas, nem proverão para suas necessidades físicas e espirituais. Elas se casarão com homens que, em vez de tomar a iniciativa nos momentos decisivos da vida, eles sempre vão fugir de qualquer responsabilidade. E então você mesmo sofrerá vendo a infelicidade das suas filhas e a destruição da vida delas e das famílias que elas formarem. E agora vamos pensar nos filhos, né? Se você, mulher, não se submeter ao teu marido, conforme o mandamento bíblico, você estará educando mal os teus filhos e destruindo as chances deles terem bons casamentos. Porque os teus filhos crescerão pensando que, em vez de serem fortes e corajosos, verdadeiros sacerdotes das suas famílias, eles devem ser fracos, covardes e sem nenhuma iniciativa. Em vez de procurar uma mulher de quem cuidar, eles procurarão uma mulher que substitua a você. Uma mulher que cuide deles como você cuidou deles quando eles ainda eram crianças. Eles vão procurar uma mãe para se casar. É isso que eles vão fazer. Eles vão procurar casar com uma mulher que os domine. Da mesma forma como você dominou o pai deles. E então você vai ficar triste. E você vai ficar furiosa quando ver a infelicidade dos seus filhos sendo comandados pelas tuas noras. Como homens fracos e covardes que você criou.
A mulher, então, essa responsabilidade de ser submissa ao marido está também implicada com a sua responsabilidade como mãe. Se você se recusar a se submeter ao marido, você estará incitando os teus filhos em direção ao mal, a ponto de desanimá-los a obedecer a Jesus, o que é proibido pelo versículo 21, né? Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Não destrua a tua família deixando de obedecer a Jesus. Não destrua a tua família deixando de obedecer a hierarquia criada por Jesus na família e no casamento. A mulher sábia edifica a sua casa. Então seja essa mulher sábia protegendo a tua família da destruição. A você, mulher, Jesus determinou que é apropriado a submissão ao marido. Então faça isso. Submeta-te ao teu marido, como a igreja está submissa a Jesus, e em vez de ser destruída, a tua família será preservada, conservada com o sal do Evangelho. E agora a gente pode tratar das responsabilidades do homem. Você, homem, deve amar a tua mulher, a tua esposa, e não se irritar contra ela. Versículo 19. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. O amor ao qual Paulo se refere aqui é o amor sacrificial e serviçal de Jesus, porque em Efésios, Paulo acrescentou que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E como Jesus amou a igreja? Jesus amou a igreja servindo-a por meio do sacrifício de si próprio, para que por meio do seu sacrifício a igreja fosse salva, fosse redimida. É perceptível que a liderança que o homem deve exercer no lar e na família não é uma liderança tirânica, na qual ele faz o que bem entende. A liderança que o homem deve exercer no lar e na família não é uma liderança que só se importa consigo próprio. A liderança que o homem deve exercer no lar e na família é a liderança de quem se sacrifica a si próprio para o benefício de quem a ele se submete. O homem que acha que por ser o cabeça do lar tem o direito de fazer o que bem entende, esse homem não entendeu Jesus, não entendeu o Evangelho e não entendeu a responsabilidade que Jesus impôs a ele. A liderança do homem no lar é a liderança de um sacerdote. É a liderança não de alguém que é ou deseja ser servido pelos seus subalternos, mas de alguém, sim, que serve aos que se submetem a ele, porque essa é a função do sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham uma posição de liderança, mas eles não estavam lá para governar o povo. Eles não estavam lá para determinar o que o povo fizesse a sua própria vontade. Não, eles estavam lá para simplesmente o seguinte: ordenar que o povo obedecesse a Deus. A função dos sacerdotes no Antigo Testamento era pregar a palavra de Deus ao povo e então servir ao povo. O povo havia pecado, o povo se apresentava diante deles confessando os pecados, eles ofereciam sacrifício a Deus. Eles se apresentavam Deus diante do povo, pregando a palavra de Deus ao povo, e eles se apresentavam o povo diante de Deus, oferecendo sacrifícios pelos pecados do povo. Essa é a função do sacerdote. É a função de alguém que serve. A liderança do homem na família, no casamento, é a liderança de um sacerdote, porque Jesus serviu a igreja como sacerdote. E, de certa forma, Jesus continua servindo a igreja como sacerdote, porque tanto Paulo quanto o escritor de Hebreus afirmam que Jesus está agora mesmo como sacerdote intercedendo a favor daqueles que herdaram a salvação. E mesmo quando nós pecamos,
O apóstolo João afirma que nós temos um advogado para com o Pai. Esse advogado é o nosso sacerdote. Esse amor que Jesus tem pela igreja é que deve ser exercido ou imitado pelo homem com relação à sua esposa. E por extensão, com relação aos seus filhos. Em Efésios 5, 25 a 31, Paulo expande essa ordenança em vários versículos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Conforme nós afirmamos antes, a ideia de ser o cabeça de alguém está conectada à ideia de ser o salvador deste alguém. Assim como Cristo tomou todas as providências para garantir a salvação da igreja, até mesmo sacrificando-se por ela, assim também o homem deve suprir todas as necessidades físicas e espirituais da sua mulher e dos seus filhos, sacrificando-se por eles. Vamos primeiro tratar das necessidades físicas que devem ser supridas pelo homem. Não é a mulher que deve trabalhar para sustentar o homem. É o homem que tem a responsabilidade de trabalhar para sustentar a mulher. E aqui eu não posso deixar de mostrar a incoerência do feminismo. O feminismo quer nos convencer que as mulheres não apenas são capazes, mas de fato devem fazer tudo o que os homens fazem e ainda um pouco mais. Então, se o homem pode ter uma carreira profissional para sustentar, a mulher não apenas pode, mas de fato deve fazer o mesmo. As feministas, e na verdade eu deveria dizer os feministas, né, porque há muitos homens que curiosamente são feministas, né? Então eu vou mudar aqui. Os feministas, tanto mulheres quanto homens, querem que as mulheres recebam o mesmo tratamento dispensado aos homens e querem arcar com as mesmas responsabilidades. Ocorre, no entanto, que um comediante norte-americano estava correto quando ele, de forma jocosa, numa piada, apontou que não existem feministas num prédio em chamas ou num navio que está afundando. Não existem feministas num prédio em chamas, não existem feministas num navio que está afundando. Mesmo a feminista mais roxa ficaria extremamente ofendida se num incêndio, em vez de tentar salvar as mulheres e crianças primeiro, os homens fugissem do prédio em chamas, deixando para trás, para serem queimadas e sufocadas, as mulheres e crianças. A nossa tendência seria olhar para esse homem como um homem covarde, né? Por quê? Porque um homem de verdade, ele vai tentar salvar as mulheres e as crianças primeiro, mesmo que ele acabe morrendo. Mas se nós levarmos o feminismo às suas consequências últimas, bom, se a mulher deve ser tratada da mesma forma como um homem, então não existe isso de primeiro as mulheres e crianças. No máximo, primeiro as crianças, mas as mulheres, elas estão em pé de igualdade com os homens. Elas não precisam de tratamento especial num prédio em chamas. Não. Cada mulher por si própria. Né? Se nós levarmos o feminismo às últimas consequências, é isso. O prédio está pegando, a casa está pegando fogo, o prédio está pegando fogo. Os homens que se salvem e as mulheres que tentem salvar também, porque elas são tão capazes quanto os homens.
Ou então, um navio que está afundando. Nada disso de afirmar que os botes salva-vidas, primeiro as mulheres e as crianças devem embarcar nos botes salva-vidas, como eles fizeram no Titanic, né? E daí depois os homens. Não, não, não. Que entre no bote salva-vidas aquele que conseguir o seu lugar no bote salva-vidas. Mas mesmo a mulher feminista mesmo a feminista mais estridente, ela vai ficar ofendida com isso, né? Ela vai dizer, não, não pode. Não, primeiro as mulheres, primeiro as crianças. Então tu está dizendo que quando existe um problema real, o feminismo não funciona, né? É verdade, quando existe um problema real, o feminismo não funciona. Então por que tu está me obrigando a aceitar o feminismo se quando existe um problema real, o feminismo não funciona? Agora imagina o seguinte, olha, bom, imagina um homem casado com uma feminista e ele diz para sua mulher, olha, a partir de agora eu vou ficar em casa. A partir de agora eu vou ficar em casa, cuidando aqui do nosso lar, cuidando das crianças. E tu vai trabalhar, tu vai sustentar a nossa família. Para não perder a discussão, talvez a feminista, ela exteriormente ela vai aceitar esse acordo, mas interiormente ela não vai gostar. Ela vai ficar irada contra o seu marido por ele ter se atrevido a fazer essa proposta. Porque apesar de todo o feminismo dela, ela sabe que o correto é o homem sustentar a mulher e não o contrário. Jesus ele não gosta de fazer esses joguinhos que as feministas fazem. Eu vou me atrever a ofender. Jesus não gosta de fazer os joguinhos que normalmente as mulheres gostam de fazer. As mulheres, eu tenho percebido, elas gostam de fazer muitos joguinhos que muitas vezes colocam em risco o seu próprio relacionamento, a sua própria felicidade. Teve uma mulher que ela queria testar o quanto o seu marido a amava. Eles estavam fazendo terapia para casais. E um dia, então, ela ligou para o terapeuta e ela disse, olha, a gente tem que marcar uma reunião porque eu tenho algo muito importante para falar para o meu marido. Então tá lá na reunião, o terapeuta diz, olha, fulano de tal, a tua esposa, ela entrou em contato comigo, ela tem algo muito importante para falar contigo. E a mulher disse, olha, eu quero me separar de ti. Ela queria saber, olha só, ela queria saber se o homem estava disposto a lutar por ela. O marido disse, tá bom. Se levantou e foi embora. Porque aquele marido, certamente, ele já estava muito cansado desses joguinhos que a sua esposa fazia. Então, via de regra, os homens não gostam muito desses joguinhos que as mulheres fazem. E Jesus, sendo o homem perfeito, certamente ele não gosta desses joguinhos e ele não faz esses joguinhos. Então, Jesus é muito direto. Olha, é o homem que sustenta a mulher e não o contrário. É o homem que sustenta a mulher e não o contrário. O homem é o responsável pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. É ele que sustenta a casa, é ele que sustenta a família, e não o contrário.
Vamos então agora relacionar isso com respeito à responsabilidade do homem e da mulher como pais. Então agora nós estamos pensando num casal que tem filhos, tá? Se o casal, tendo filhos, esse casal que tem filhos, tanto o homem quanto a mulher trabalham fora, eles fazem isso para sustentar um determinado estilo de vida, quem é que vai cuidar dos filhos? Perceba, olha só, não é responsabilidade dos teus pais cuidar dos teus filhos. Jesus não disse que são os avós que devem criar os seus netos na doutrina e admoestação do Senhor. São os pais que devem fazer isso, né? Então não é responsabilidade dos teus pais, não é responsabilidade dos avós dos teus filhos cuidar deles. Eu não estou dizendo que os avós não possam ajudar, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo você não pode, você estará pecando contra Jesus e contra os próprios filhos se você entregar eles a serem cuidados e educados pelos avós. Porque não foi isso que Jesus determinou na sua palavra. Tampouco é responsabilidade da creche, ou da escola, ou de repente até da tua vizinha querida que cuida de algumas crianças da vizinhança. Então você sai para trabalhar e deixa os filhos lá sendo cuidados por essa vizinha querida. Fazer isso é pecar contra Jesus e é pecar contra os próprios filhos. Porque essa tua vizinha querida, ela é crente? Ela vai educar os seus filhos na doutrina e na administração do Senhor? Os professores na creche, eles são crentes? Os teus pais, os avós dos seus filhos, eles são crentes? E mesmo se eles forem, de novo, o texto diz pais. O texto não diz avós, tios, vizinhos, creches, professores de escola. Talvez você vai dizer, mas se nós não trabalharmos fora, se eu e a minha esposa, talvez o homem diga, né? Se eu e a minha esposa não trabalharmos fora, nós não teremos como manter o estilo de vida com o qual estamos acostumados. E diante dessa colocação, eu afirmo que você, homem, está sendo idólatra. Você está sendo idólatra, visto estar sacrificando os teus filhos no altar de Mamon, no altar do dinheiro. Você se torna semelhante àqueles judeus que sacrificavam os seus filhos aos deuses falsos. Você não está certamente matando o corpo do filho, né? Num altar físico, diante de uma imagem que representa alguma divindade. Não, você não está fazendo isso. Mas você está matando a alma do teu filho. Tudo porque você quer manter um determinado estilo de vida. Não há nada de errado em ter um estilo de vida luxuoso. Desde que você não sacrifique a própria família para ter esse estilo de vida luxuoso. Desde que você não sacrifique os teus filhos para ter esse estilo de vida luxuoso. Talvez outro homem diga, a questão para nós nem é manter o estilo de vida. A questão para nós é sobrevivência mesmo. Porque se eu e a minha mulher, a gente não trabalhar, a gente vai passar fome.
continua sendo idolatria. Continua sendo idolatria. Porque é melhor que a família passe fome do que os seus filhos passem fome espiritual, não tendo ninguém que os eduque na disciplina e administração do Senhor, não tendo ninguém que pregue a eles o evangelho para que eles sejam salvos. Porque sim, é responsabilidade dos pais pregar o evangelho aos seus próprios filhos. Além disso, na verdade, não é necessário que a tua família faça fome, né? Porque se essa é a circunstância da tua família, comunique isso à igreja na qual você é membro e frequenta. Há um mandamento bíblico que diz, né, que os crentes da igreja devem cuidar da família da fé quando alguém está passando por alguma necessidade. Então, na verdade, nem é preciso que a tua família passe fome. Comunique a circunstância à igreja, e a igreja vai prover o suficiente para o sustento da família, sem que os seus filhos fiquem desamparados, sem ter quem os eduque na fé cristã. Ah, mas eu tenho vergonha eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar constrangido se os irmãos souberem que a gente está passando por uma necessidade assim. Bom, aí você tem que se arrepender do pecado do orgulho. É óbvio que há circunstâncias constrangedoras, mas não deveria haver constrangimento na família, né? Se existe constrangimento na família, existe algum problema naquela família ali, porque na família é o lugar que as pessoas deveriam abrir as suas vidas sem terem medo de serem espizinhadas e ridicularizadas. Pois a igreja é a família de Deus. Paulo se expressa dessa forma na sua carta aos Efésios. A igreja é a família de Deus. Então, se na família é o lugar onde não deveria haver constrangimento, a igreja é o lugar onde não deveria haver constrangimento. A igreja é o lugar onde a gente deve rir com os que riem e chorar com os que choram. Sofrer com os que sofrem. Né? Eu percebo, por exemplo, se eu percebo que o meu dedo está doendo e está sangrando, o que o meu corpo deve fazer em resposta a essa machucadura, a esse sofrimento? Deve solucionar, né? Deve limpar o ferimento, fazer um curativo para que o sangue, né? Para que aquele sangramento ali seja estancado. Da mesma forma, nós somos o corpo de Cristo. Um membro do corpo de Cristo está sofrendo, está passando por uma necessidade. O que os outros membros devem fazer? Devem resolver o problema o mais rápido possível. Então, não há razão para você ficar constrangido, envergonhado. E, na verdade, esse receio de ficar envergonhado, constrangido, nada mais é do que esse orgulho que existe dentro de nós. Toda vez que eu me sinto envergonhado de uma circunstância que não... como é que eu posso colocar? Toda vez que eu me sinto envergonhado diante de alguém de quem eu não deveria me sentir envergonhado, existe o orgulho dentro de mim. Porque diante daquela pessoa, por exemplo, vamos pensar no casamento, né? O homem, ele não deveria se sentir envergonhado diante da sua esposa. A esposa não deveria se sentir envergonhada diante do seu marido. Se a esposa se sente envergonhada diante do seu esposo, se o esposo se sente envergonhado diante da sua esposa, tem alguma coisa errada nesse casamento. Alguma coisa não está certa. Então não tem por que a tua família passar fome. E nesse momento você deve estar se perguntando:
É necessário mesmo que os meus filhos sejam instruídos por mim na fé cristã e na doutrina bíblica? Né? Porque nós estamos afirmando que, sendo que o homem deve ser aquele que provê para a sua família, com respeito às necessidades físicas, quando o casal tem filhos, a mulher deve estar em casa para cuidar dos filhos. Exatamente para que os filhos sejam instruídos na fé cristã e na doutrina bíblica. E você então está perguntando, você deve estar se perguntando, é necessário isso mesmo? Bom, a posição de sacerdote da família para a qual Jesus te apontou está diretamente ligada às tuas responsabilidades como marido e como pai. É você, homem, o responsável por liderar a tua família em tudo que diz respeito ao reino de Deus e a sua justiça. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É você, homem, o responsável por liderar a tua família em tudo que diz respeito à busca do reino de Deus e a sua justiça. O homem é o cabeça do lar. O homem é o sacerdote da família. Então pertence a ele essa responsabilidade. É responsabilidade do homem garantir que a sua esposa e os seus filhos dediquem tempo para ler a palavra de Deus, para a oração, para o culto a Deus em família. E você fará isso, em primeiro lugar, servindo de exemplo. É necessário que a tua família te observe lendo a palavra de Deus. É necessário que a tua família te observe orando a Deus. É necessário que a tua família te observe como um homem devoto ao culto a Deus. Se a tua mulher e os seus filhos não observarem isso em você, se eles não observarem esse exemplo em você, pelo próprio exemplo, você os estará afastando de Deus. Porque pensando agora nos filhos, né? O filho vai pensar, pô, por que eu tenho que ler a Bíblia? O pai mesmo não lê. Por que eu tenho que orar? Meu pai não ora. Por que eu tenho que cultuar a Deus? Por que eu tenho que ir no culto a Deus? Eu percebo que nos dias de culto é a minha mãe que tem que ficar insistindo com todos nós para que a gente se apronte para ir para o culto. É a mãe que tem que estar dizendo, fulano de tal, tem que tomar banho porque tem culto hoje. O meu pai mesmo, se dependesse dele, ele nem ia no culto. Se a minha mãe não fica brigando com ele, ele não vai no culto. Então por que eu tenho que ir no culto? Então, em primeiro lugar, você deve servir de exemplo. Em segundo lugar, você deve garantir que a tua família leia a palavra de Deus, ore e cultue a Deus, não apenas ordenando que eles façam isso, mas de fato fazendo essas coisas com eles. Não apenas ordene que a tua esposa leia a Bíblia, mas leia a Bíblia com ela. E eu não estou dizendo que você só deve ler a Bíblia com ela. Não, eu estou dizendo que além da tua leitura particular, você deve ler a Bíblia com ela. Isso é necessário porque você é o sacerdote da família. Você deve estar preparado para dar resposta às dúvidas e aos questionamentos da tua mulher. É você que deve explicar a palavra de Deus à tua mulher e não o contrário. Se a tua mulher explica para você a palavra de Deus, há algo de muito errado com você e você deve corrigir isso o mais rápido possível. Quem deve entender mais da Bíblia é o homem. Da mesma forma que eu vou levar o meu carro na oficina onde o Vitor trabalha, né? Hã?
Mas, né, eu vou levar o meu carro lá e tudo. Supõe-se que os mecânicos que lá trabalhem, inclusive o Vitor, entendam mais do que eu acerca da mecânica de qualquer carro, né? Afinal de contas, esse é o ganha-pão deles. Esse é o serviço que eles prestam à sociedade. Então supõe-se que eles entendam mais. Agora, digamos que eu chegue lá e eu estou vendo um mecânico trabalhando, né? Eu digo, não, tu tá fazendo errado. Não é assim, cara. Se tu fizer isso, tu vai estragar aquilo, aquele outro, depois vai dar problema lá, ó, e daí o teu cliente, em vez de gastar só isso, ele vai ter que resolver todos esses problemas aqui que tu tá fazendo errado. Se essa for a realidade, há algo de muito errado nessa mecânica, né? Nessa oficina. Então, da mesma forma, o homem é o sacerdote da sua esposa. Ele é que deve ter um maior entendimento da palavra. Isso não quer dizer que ele deve impedir que a sua esposa leia a Bíblia para que ele continue entendendo mais do que ela. Não. Ele é que deve se esforçar para entender mais. Para que quando ela tiver alguma dúvida, ele possa explicar. Porque Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele afirma o seguinte: olha, não, as mulheres não devem falar na igreja porque isso é vergonhoso. Se a mulher quer aprender alguma coisa em casa, que ela se ela quer aprender alguma coisa, que ela indague em casa o seu marido. Para que esse mandamento seja obedecido, é necessário que o marido esteja preparado para dar respostas, né? Nem que a resposta dele seja o seguinte: olha, agora tu me pegou. Essa aqui eu não sei, mas eu vou estudar melhor aqui e Deus te dou. Quando eu chegar numa conclusão, eu te dou uma resposta. E daí, secretamente, o marido entra em contato com o pastor e diz: pastor, aqui, ó, minha mulher me perguntou isso aqui e eu não sei o que que é. E o pastor explica e o marido explica para a mulher. Né? Nem que seja isso, mas o marido deve estar preparado para dar resposta às dúvidas da sua esposa. O marido deve estar preparado para dar resposta às dúvidas dos seus filhos. No caso, o pai deve estar preparado para dar resposta às dúvidas dos seus filhos. Por isso que, além de ordenar que os teus filhos leiam a Bíblia, você deve ler a Bíblia com eles. E, de novo, eu não estou dizendo que você só deve ler a Bíblia com eles. Não, eu estou dizendo que, além da tua leitura particular e além da leitura da Bíblia que você faz com a sua esposa, você deve ler a Bíblia com os filhos. A mesma coisa com relação à oração. Não apenas ordene que a tua esposa, que os seus filhos orem, mas orem com eles. Mesmo com respeito ao culto. Como você poderá esperar que os seus filhos aprendam a amar o culto a Deus, realizado na igreja, se você não os ensina a cultuar a Deus em família? Como você pode esperar que os teus filhos considerem o culto algo bom, se você não está disposto a separar 1 hora na semana? 1 hora na semana. Eu não estou dizendo um culto diário, não. É um culto semanal. 1 hora na semana. Para cantar uns cânticos, ler uma passagem da Bíblia, dar uma explicação rápida daquela passagem e então orar. Cada um faz uma oração. Como os teus filhos vão entender o culto como sendo algo bom, se nem 1 hora semanal a tua família consegue passar cultuando a Deus? E nesse momento você deve estar pensando: pô, se eu tiver que fazer tudo isso, se além de ter que suprir as necessidades físicas da minha família, eu também tenho que suprir as necessidades espirituais, eu não vou ter tempo para mim mais, eu não vou ter tempo para me encontrar com os amigos e jogar uma pelada, eu não vou ter tempo para receber os meus amigos aqui para jogar um videogame, eu não vou ter tempo para ficar na frente do TikTok, do YouTube, da Netflix ou qualquer outra coisa. Verdade? Exato. Um sacerdote, ele não tem tempo para si próprio.
sexo, ele não é um direito, né? O sexo, ele é um privilégio. Da mesma forma que dirigir um carro não é um direito. Dirigir um carro é um privilégio. E para ter esse privilégio, eu devo passar por certos exames. Para ter o privilégio de dirigir um carro, eu devo me submeter a determinadas leis, a determinados testes, a determinadas provas. E se eu me submeto a essas leis, testes e provas, eu ganho o privilégio de dirigir um carro. Da mesma forma, o privilégio da relação sexual. Para que você seja contemplado com o privilégio do sexo, você deve se submeter a algumas coisas que homens solteiros não precisam se submeter, né? Porque o homem solteiro ele só vai ler a Bíblia para si próprio, né? O homem solteiro, ele só vai orar. Deus, ele não precisa gastar tempo orando com a sua esposa e com os seus filhos. Agora, você quis ter o privilégio da relação sexual. Agora você deve arcar com aquilo que é cobrado de você para que você tenha esse privilégio. Ao tornar-se um marido, e por extensão aqui, um pai, você perdeu as regalias que tinha como homem solteiro e passou a ter as responsabilidades de marido e pai, que são as responsabilidades de um sacerdote. E um sacerdote, ele não vive para si próprio. Um sacerdote, ele vive para servir tanto a Deus quanto aqueles que estão debaixo da sua alçada, do seu ministério, do seu ofício. A responsabilidade do homem como sacerdote é fazer de tudo para garantir a saúde espiritual da família. E se você repassar essa responsabilidade à tua mulher, minha mulher vai fazer isso. Bom, você está abdicando da tua posição de homem. Porque não pertence à mulher fazer essas coisas. Pertence a um homem. Você deixou de ser um homem de verdade, você deixou de ser um cristão de verdade, porque que homem é esse que não imita Jesus? Que cristão é esse que não imita Jesus? Se você repassar essa responsabilidade à mulher, você já foi derrotado pelo diabo, e o mais triste é que você nem mesmo percebeu ter sido derrotado pelo diabo. Eu vou repetir o que foi afirmado na introdução. Se você repassar essa responsabilidade à mulher, a tua preocupação com o Lula, o PT, os esquerdistas, o marxismo cultural e a ideologia de gênero não tem sentido, porque você estará causando na tua família um estrago muito maior do que qualquer uma dessas pessoas e cosmovisões satânicas seriam capazes de causar. Vamos restringir aqui a aplicação ao versículo 19. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Qual será a razão que levou Paulo a escrever aqui que os maridos não devem se irritar contra as suas esposas? Será que existe uma tendência masculina em ficar irritado com a mulher? Ou será que é a mulher, com o seu comportamento, que gera no homem essa resposta de ira?
Provavelmente as duas coisas. Né? Provavelmente as duas coisas, né? O marido ele já tem essa tendência de, né, se irritar, e daí a mulher não ajuda, né? A mulher resolve fazer coisas que alimentam a ira do marido, né? Aí juntou a fome com a vontade de comer, o homem fica mesmo irritado com a mulher, e às vezes coisas feias ocorrem quando os homens ficam irritados com a sua esposa. Então, homem, mesmo que você tenha razão em ficar irritado, né? Mesmo que a tua mulher tenha aprontado e você tenha razão em ficar irritado com ela, jamais trate a mulher com amargura, jamais trate a mulher com irritação. Porque Jesus também suporta a fraqueza da igreja, né? As fraquezas da igreja, as fraquezas de todos nós. Porque se Jesus fosse agir sem compaixão, se Jesus fosse agir sem longanimidade, todas as vezes que nós fazemos algo que acende a sua ira, nós não estaríamos mais aqui. Nós já teríamos sido fulminados. Né? Então Jesus tem essa longanimidade, Jesus tem essa paciência de suportar as fraquezas, suportar os erros, suportar os pecados. Então, ainda que você tenha razão para ficar irritado, jamais trate a tua mulher com irritação. Imite a Jesus e suporte as fraquezas da tua esposa. E suportando as fraquezas da tua esposa, mostre a ela essas fraquezas. Porque essa é a função do sacerdote, né? A função do sacerdote é pregar a palavra de Deus ao povo. O homem, como sacerdote da sua família, deve pregar a palavra de Deus à sua família, à sua esposa e seus filhos. Então, tudo bem, a mulher fez ali algo que não deveria ter feito, tu ficou irritado, tu suportou a fraqueza dela, tu tratou ela sem irritação nenhuma, mas depois é necessário que você, sem acusas, né? De novo, sem brigar, sem discutir, sem se exaltar, mas é necessário que você aponte, olha aqui tu agiu errado, tu não devia ter feito isso aqui. Tu não percebeu, porque eu me controlei muito bem, mas eu fiquei irritado, porque isso aqui está errado. Ou às vezes não é irritação, às vezes é mágoa, né? Às vezes é tristeza. Eu fiquei triste com isso. Eu não demonstrei, mas eu fiquei triste, eu fiquei magoado. É necessário que isso seja feito para que a tua esposa aprenda, né? Porque assim como Jesus lava a igreja pela palavra, assim também o marido deve lavar a sua esposa pela palavra. Para que ela cresça em santificação. Agora, rapidinho aqui para nós terminarmos. Se você, homem, não amar, pensando aqui na consequência para os filhos, né? Se você, homem, não amar a mãe dos teus filhos como Jesus amou a igreja, os teus filhos jamais chegarão a ter maturidade, jamais chegarão a ser homens, mas continuarão meninos bobinhos e mimados. Eles jamais aprenderão a responsabilidade do homem ser o sacerdote do lar, eles jamais saberão como devem amar as suas próprias mulheres com amor sacrificial e serviçal. Em vez de amor pelas suas próprias mulheres, os teus filhos aprenderão a ser egocêntricos e egoístas, tal como você os ensinou pelo exemplo dado. Eles não se importarão com a saúde espiritual nem das tuas noras e nem dos teus netos. E eles, de fato, os abandonarão como você abandonou a eles e a mãe deles. E as tuas filhas? Talvez isso aqui seja pior para os pais, né? E as tuas filhas não saberão o que devem procurar num homem. Porque você não foi um bom homem para a mãe delas.
de modo que elas se casarão com o primeiro idiota que elas encontrarem por aí, um idiota, com todo o respeito, muito parecido com você. Que vai usá-las unicamente pelo corpo delas, assim como você usou a mãe delas unicamente pelo corpo. Elas vão casar com o primeiro idiota que encontrarem, que vai usá-las apenas pelo seu corpo, mas não cuidará delas, nem dos netos que você tiver por meio delas, tal qual você fez com a mãe delas. E então você vai se desesperar, vendo a destruição que você causou na própria família e na família dos teus filhos e das suas filhas. Mas, obviamente, não é isso que você quer. Certamente não é isso que você quer. Então você, homem, submeta-te à estrutura familiar ordenada por Jesus e, em vez de ser destruída, a tua família será preservada com o sal do Evangelho. E tudo isso nos veio à memória porque uma escola de samba resolveu ridicularizar as famílias cristãs. Mas ao tentar ridicularizar as famílias cristãs, essa escola de samba nos lembrou que, de fato, Jesus demanda termos famílias em conserva. Jesus demanda que você conserve a tua família com o sal do Evangelho. E foi precisamente isso que nós começamos a abordar nessa mensagem. Uma vez que nós observamos que a estrutura matrimonial e familiar ordenada por Jesus na sua palavra é modelada com base no seu relacionamento com a igreja e tudo o que ele fez a favor da salvação da igreja. Quando o casal, composto de um homem e uma mulher, é triste que a gente deve toda vez afirmar isso, né? Porque se eu falo casal, muitas pessoas podem estar imaginando que eu estou falando de 2 homens ou 2 mulheres ou qualquer coisa assim, né? Mas isso tem que ser específico, né? Quando um casal composto de um homem e uma mulher imitam no seu relacionamento matrimonial o relacionamento que existe entre Jesus e a igreja, este casal está encenando, no seu relacionamento, esse casal está encenando o Evangelho. Porque o homem está amando a sua esposa como Jesus amou a igreja. Se sacrificando por ela. E a esposa está se submetendo ao homem como a igreja está submissa a Jesus. Então, existe ali uma encenação do Evangelho. E o Evangelho sendo encenado ali ocorre para o benefício do próprio casal, para o benefício dos filhos desse casal e, de forma geral, para todas as pessoas que observam aquele casal e aquela família. Porque além da pregação que você faz aos teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, a pregação que você faz do Evangelho, você, através do casamento, desse relacionamento matrimonial, você está encenando o Evangelho que você prega. E essa ensinação do Evangelho, no relacionamento conjugal entre marido e mulher, essa ensinação é o sal que Jesus usará para conservar a tua família e protegê-la daqueles que querem destruí-la. Essa encenação do Evangelho é o sal do Evangelho que Jesus vai usar para conservar a tua família e protegê-la. Então, partindo do princípio que você não quer a destruição nem do teu casamento nem da tua família, submeta-te à estrutura matrimonial e familiar ordenada por Jesus, e a tua família será conservada com esse sal. Você, mulher, submeta-te ao teu marido, como a igreja está submissa a Cristo, e você, homem, ame a tua esposa assim como Jesus amou a igreja, e em vez de ser destruída, a tua família será preservada
com o sal do evangelho. Os solteiros devem ter percebido que é impossível encenar o evangelho com alguém que não seja verdadeiramente convertido, né? Seria muito difícil para um homem crente amar a sua esposa incrédula como Jesus amou a igreja. E seria muito difícil para uma mulher crente se submeter ao seu marido incrédulo como a igreja está submissa a Jesus. Se você percebeu isso, seja sábio e não case com alguém incrédulo. Seja sábio e obediente a Jesus, né? Como eu disse, os solteiros, eles têm uma certa vantagem ao ouvir essa pregação, porque eles não cometeram nenhum erro ainda com respeito ao casamento. O primeiro erro que os solteiros podem cometer é casar com um incrédulo. Porque se os casais crentes já acham difícil se adequar àquilo que nós pregamos aqui nessa noite, imagine um casal formado por um cônjuge crente e outro incrédulo. É virtualmente impossível, né? É virtualmente impossível que um homem crente casado com uma mulher incrédula ou uma mulher crente casada com um homem incrédulo encenem o evangelho dessa forma. Então não case com o incrédulo. Evite o primeiro erro. Não case com o incrédulo. Amém.